Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação, e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Carolina Strobel, que trabalha na Redpoint eVentures. Carolina, você poderia falar sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, por favor? Claro, Marcos. Primeiro, olá a todos, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sempre fico muito feliz de falar com programas que tem curitibanos nele. Eu sou de Curitiba, me formei na Universidade Federal do Paraná, sou advogada de formação e acabei fazendo um movimento de carreira, saindo da área do direito, da área mais formal do direito, indo para uma área de inovação. O meu primeiro emprego foi no Bamerindos, Banco do Paraná. Eu fui advogada para as áreas corporate internacional, assumi a função de compliance officer para foreign exchange e private banking, bem cedo na minha carreira. Aí eu saí de Curitiba, fui fazer um mestrado na área de direito comercial internacional, na Inglaterra. Voltei Você dia ficou depois quanto tempo na Inglaterra? Fiquei um ano e pouco, um ano e 6 meses, até defender a minha tese. E voltei no dia 12 de setembro de 2001, quando as torres tinham acabado de cair. Aliás, foi uma super experiência ter voltado nesse dia. Eu achava que o mundo ia acabar e voltei para Curitiba pensando, não, aqui é o meu lugar, vou ficar no Paraná com a minha família. E depois de um tempo, de tudo se acalmando um pouco, eu acabei resolvendo vir para São Paulo, trabalhar aqui. E fui trabalhar numa empresa de tecnologia que queria uma diretora jurídica para a América Latina na área de Venture Capital, Private Equity e M&A, e Mergers and Acquisition, na área de aquisição. E essa empresa era a Intel. Aliás, até hoje, quando eu falo Intel, é aquela Intel de semicondutores, de computador. A mamãe ainda acha que eu trabalhava numa empresa de telefonia. A mamãe ainda demorou um pouquinho para entender qual era a empresa. E quando eu entrei na Intel, eu realmente não conhecia nada de Venture Capital, eu estava trabalhando na área de corporate, e foi muito clara, até quando me contrataram, falando, olha, eu não conheço nada disso, eles falaram, olha, o mercado está começando, não existe essa indústria na América Latina, a indústria de Venture Capital está começando agora. Então, que tal se você vier morar no Vale do Silício durante uns 6 meses, aprender um pouco sobre o Venture Capital e voltar depois para São Paulo para tocar essa área para a gente? Eu falei, nossa, sonho, né? Imagina, vou morar em Santa Clara, Palo Alto, São Francisco, aprender a fazer as operações lá, e foi isso que aconteceu. E fiquei 18 anos na Intel, fiquei bastante tempo, né? Tocando essa área. Foi uma experiência incrível, viajei muito, o mundo inteiro, aprendi sobre tecnologia e venture capital no mundo todo. Essa indústria estava começando no país, então eu tive a condição de ajudar muitas entidades que estavam também começando, como a Latin American Venture Capital Association, a Brazilian Venture Capital Association, a BVCAP, que a gente chama, né, hoje. Fui conselheira da BVCAP, que é uma associação hoje muito grande e representativa de Private Equity e Venture Capital no Brasil. Então, com esse conhecimento todo, eu ajudei muito o ecossistema, eu fiz muita mentoria, eu fiz muito trabalho com essas entidades que faziam documentação padrão para esses deals, foi muito bacana. E em um dado momento eu queria me tornar mais protagonista, porque o fato de eu ser advogado, eu achava que me prendia muito a uma visão formal da indústria, e eu queria ter uma visão muito mais de business, né, de participar das operações de uma maneira um pouco diferente, que eu já participava, mas eu queria ser vista menos como advogada e mais como uma pessoa tomadora de opiniões, né, uma protagonista. E na busca desse protagonismo, eu fui trabalhar numa outra empresa, que se chama Restock, que é uma empresa que é dona de 5 marcas de moda, como diretora de inovação. E a ideia, ao trabalhar nessa empresa, foi reformatar modelos de negócio. Então, a inovação sendo vista como geradora de valor, geradora de mais valor dentro de uma empresa. Eu trabalhava com 20 desenvolvedores, e a gente criava produtos para essa empresa. Então, desde e-commerce até novos modelos de negócio, novos modelos de venda, novos formatos de fintech. Acabei criando uma fintech lá dentro, e a gente economizou bastante dinheiro e fez muito dinheiro para a empresa, e depois disso eu resolvi voltar para o Venture Capital, já com uma função mais protagonista de
tocar as ações por mim mesma. E aí foi assim que eu me juntei como sócia da Redpoint Ventures, que é um fundo de venture capital da América Latina, focado no Brasil. Uhum. Eu também, na busca desse protagonismo, eu comecei a trabalhar em alguns conselhos de empresas, então eu sou conselheira em algumas empresas, e sou professora de MBA da FGV, São Paulo. Uhum. Tem muita gente que trabalha com inovação e não sabe o que é Private Equity e Venture Capital. Você poderia explicar o que são esses conceitos e onde eles se encaixam na cadeia de funding para o empreendedorismo inovador? Claro, Marcos, excelente. Às vezes falo alguns termos e para mim é muito comum, porque eu lido com isso o dia inteiro, mas vale sim voltar para esse básico. Venture Capital é um tipo de investimento em ações, então um fundo ou uma corporate, né, uma empresa, compra pedaços minoritários de startups. É mais ou menos assim, você investe em empresas que vão ficar muito grandes, mas você investe enquanto elas são ainda muito pequenas. Então você tem a ideia que nesse processo de crescimento existe uma geração de valor muito significativa. Então, em geral, ela envolve investimentos que podem escalar. Então, por isso elas estão normalmente relacionadas à tecnologia, porque é a tecnologia que faz essa escala maior, né? Esse relacionamento com cada uma dessas startups, ele proporciona, assim, oportunidades multidimensionais, porque quando você tem investidores diferentes dentro de uma startup, você tem cabeças diferentes pensando, com diferentes networkings, com diferentes habilidades e skills, e essas pessoas conseguem fazer um aumento de vendas, de lucros, criação de novos ecossistemas, enfim, elas conseguem transformar um negócio que era muito pequeno em um negócio maior. Para ilustrar melhor, assim, numa cadeia de investimentos, a gente tem o primeiro investimento de uma startup que a gente chama de Friends, Family and Fools, né? A família, os amigos e as pessoas que estão ao redor, que não conhecem tanto do business, mas que acreditam na pessoa que está criando aquela ideia, né? Então, nessa fase de ideação, que a gente chama da startup, é esse tipo de investimento. Na sequência vem o investimento anjo, que passa de uma ideação para um MVP, que a gente chama que é o Minimum Viable Product, então aquele produto que a gente acha que é o produto que vai ser o principal produto da empresa, e depois vem o Venture Capital, que entra nessa fase de MVP e de Product Market Fit, que é quando você pega o produto e vai transformando para o que realmente vai ser a realidade dele, é natural que ele vá se transformando nesse meio tempo, e depois vem Private Equity, né, que ela está numa época de escala, de growth. O Private Equity, eles investem, em geral, já em empresas que estão se tornando ou já são unicórnios. Aliás, normalmente é o Private Equity que torna uma empresa um unicórnio, né? O Venture Capital investe antes disso. O Venture Capital ele vai nurture, ele vai criando esse unicórnio, né? Um pouco diferente. Então, historicamente, o Venture Capital existe há muito tempo, mas na América Latina ele começou perto dos anos 2000. Ele está diretamente associado a algumas das empresas mais influentes e de maior crescimento no mundo. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, dentre as empresas públicas, né, as empresas com capital aberto, 7 das 8 maiores empresas de tecnologia de venture capital estão, 7 das 8 maiores empresas de tecnologia tiveram investimentos de venture capital associado a elas. Então, Alphabet, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, todas essas empresas tiveram investimentos de venture capital para fazer elas se tornarem o que elas são hoje. Alibaba, Tencent, se a gente for falar de China, enfim. Uhum. Então, são as empresas que tiveram muito sucesso e usaram o venture capital dentro desse sucesso. É um vetor super importante para o crescimento econômico no Brasil, né? Ele Sim. viabiliza escala de soluções, enfim, ele tem um efeito multiplicador muito grande. Nós estamos aqui criando um coworking para desenvolver produtos e serviços ao público com mais de 60 anos. Você acha que a Redpoint poderia ajudar nisso? Ajudar sempre. Agora depende como. A Redpoint tem ela é uma gestora de venture, a gente investe em startups na América Latina desde 2012, a gente gera em torno de 1,4 bilhões de dólares, a gente tem mais de 40 empresas, então dentre elas tem Rappi, tem Gympass, Creditas, do Sul, aí de Curitiba a gente tem a Olist, a Pipefy, a gente tem fintechs, edtechs, healthtechs, proptechs, então a gente não tem um foco específico, são várias verticais. O que elas têm que ter em comum? A escala via tecnologia, porque a gente é muito bom para ajudar nessa área de escala por tecnologia, né? Então, principalmente agora nessa época de Covid que acelerou muito,
a tecnologia, é sempre interessante a gente imaginar que antes não tinham tantas empresas viáveis como agora começam a ter empresas mais viáveis por causa da tecnologia. E é onde a gente conhece melhor, onde a gente consegue entender melhor a ineficiência. A gente sempre vai olhar para aquela, uma tríade que a gente chama, né, que é o time, a ineficiência e a solução. Então a gente olha para isso nas empresas que a gente investe. E sempre dentro de um estágio seed, que é o primeiro estágio de investimento da empresa, depois de anjo, né? Early, que é série A, e growth, que é uma série B, série C. Então esses são os estágios que a gente está acostumado a investir e consegue fazer, criar maior valor quando a gente investe, né? Uhum. Inclusive, a gente é sócio, cofundador do Cubo, que é um hub de inovação em São Paulo. Sim. E essa seria uma das partes que a gente poderia certamente ajudar vocês, fazer essa conexão com o Cubo, criar um ecossistema mais forte para que vocês também possam entrar e eventualmente apoiar de maneiras diferenciadas, não só necessariamente com dinheiro, mas com mentoria, com conversas, enfim. A gente tem várias maneiras para poder ajudar. Uhum. Você entende que nós estamos em um momento parecido com o ano de 2001, época da bolha da internet, quando as empresas estavam com valuations muito inflados? É interessante, né? Na época da bolha, que isso foi perto dos anos 2000, a gente tinha empresas com os valuations, né, com as avaliações muito superiores à geração de valor que seria possível por essas empresas. Mas eu acho que a pouca oferta dessas empresas fez com que a demanda por esse tipo de investimento aumentasse muito, especialmente na América Latina. E vários investidores ficavam com o que a gente chama de FOMO, né, que é Fear of Missing Out. Eles ficavam com medo de não investir e perder aquela oportunidade. E nesse momento inflou demais o valuation, né, as avaliações. Eu acho que hoje é um pouco diferente. Primeiro que é sempre muito difícil avaliar uma startup. Então, uma startup que no momento seed, que ela não tenha comparáveis, é muito complicado você avaliar dizer quanto ela vale. Agora, hoje em dia, numa série A, série B, é muito mais fácil, você tem critérios muito mais bem estabelecidos de mercado. O nosso mercado está muito mais maduro, a gente tem muito mais sofisticação do que a gente tinha 20 anos atrás, a gente está muito mais safo, né? A gente sabe melhor como fazer, como entender qual é o tamanho da oportunidade. A gente, dentro da Redpoint Ventures, a gente deixa passar muita empresa que a gente acha que está mal avaliada, especialmente nessa área de seed, porque a gente vê muita coisa. Então, quanto mais você vê, mais educado você fica e mais peso você coloca nas oportunidades que aparecem na sua frente, né? Então, acho que isso está muito diferente do que era nessa época. 10 anos atrás, o nosso mercado não era tão maduro, a gente tem mais sofisticação, a gente está num momento muito especial também que os empreendedores de sucesso do passado, né, empreendedores de sucesso em série, em vez de tirar um sabático, que era normalmente o que eles queriam fazer uma grana e sair do país, ou tirar um sabático, eles decidiram replicar essas experiências, grande parte delas, montaram novas startups, tem o Paulo Veras, da 99, o Romero Rodrigues, que é meu sócio, fundador do Buscapé, várias outras startups, muita gente montando novas empresas já com mais experiência, a gente tem mais experiência nos empreendedores, então eu acho que não. Agora, é claro que a tecnologia hoje está num patamar de alta histórico. A Nasdaq está bombando pelo efeito da aceleração do Covid e a gente não tem ideia, né, de como é que isso daí vai ficar no futuro. Mas a gente tem cases de sucesso muito estáveis, né, de maneira geral, no mundo. A Amazon, casos de sucesso de tecnologia que mostram que realmente a tecnologia está aqui para ficar. Então, eu não sei se está tão inflado, se está realmente inflado, ou se realmente os preços estão subindo dessa maneira pelo uso da tecnologia. A gente está num momento muito especial, né? Agora, o índice de mortalidade das startups ainda é alto, ou não? É muito alto. Normalmente, assim, para você ter uma ideia, dentro do nosso conceito de investimentos para Venture Capital, nós investimos a cada 30 empresas que a gente investe, a gente espera que 10 vão morrer de início, 10 vão sobreviver e 10 vão fazer o valor do fundo. Então, cada investimento que eu olho, eu imagino que esse investimento precisa render o valor integral do meu fundo. Então, a forma que a gente faz os investimentos é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. A gente está acostumado a ter uma mortalidade muito alta. Primeiro porque o fundador
em geral ele está sozinho, ou ele se vê sozinho, ou ele enfrenta problemas de família ou de grana, no meio de uma crise como o Covid, em geral as startups precisaram de muita ajuda, de muita gente falando o que fazer com o cash, né, com o caixa deles, como tratar o caixa, como lidar com as questões até mais mundanas, assim, tipo trabalhistas, e mesmo de tecnologia, como desenvolver determinados produtos. Então, é sempre muito importante ter pessoas do seu lado que possam te ajudar e que possam fazer com que o seu negócio cresça, né? Essa é a ideia, que você tenha sócios que possam te ajudar. O índice é muito alto, mas a gente também tem, depois de uma série A e série B, esse índice de mortalidade começa a cair bastante. E aí o índice que nos preocupa mais é a quantas vezes essa valuation vai rodar. Quer dizer, uma empresa que depois de uma série B, ela continue tendo o mesmo valor, ou um valor 1,5, 2 vezes, 3 vezes mais, não nos interessa. Ela não é uma empresa de sucesso. A empresa de sucesso é uma empresa que na série B, série C já está com 100 vezes o valor dela, inicial. Uhum. Você que trabalhou por muito tempo no braço de investimentos da Intel, a Intel Capital, você acha que Corporate Venture Capital é um processo de inovação que toda grande empresa deveria investigar? O Corporate Venture, que é o Venture Capital feito por empresas, né, por empresas maiores, ele acho que ficou provado agora na época do Covid que as empresas precisam aumentar a velocidade das mudanças. E quando a gente fala em inovação, em aumentar essa velocidade, as empresas têm que aprender a evoluir o tempo inteiro, a se transformar e a olhar para fora, não olhar só para dentro. E como é que você olha para fora, né? Uma das formas que você tem de olhar para fora é você ter um grupo que faz esse tipo de investimento, está mapeando o mercado e começa a fazer investimento em empresas que fazem diferente da forma como você faz. Então, essas empresas é que vão te dar um caminho, vão te dar olhares diferentes, essa multidimensionalidade que você não consegue replicar internamente, sabe? Então, o Corporate Venture é uma ferramenta que ela consegue fazer parte da cultura corporativa, ajuda a empresa a manter esse foco de inovação a longo prazo, porque um investimento de Venture Capital é um investimento que a gente considera ilíquido, eu acho que é importante falar isso também. Então, os prazos de fundos, em geral, são de 10 anos. Uma empresa, quando olha isso, ela olha isso a longo prazo, tanto em termos de investimento financeiro, como também no estratégico, né? O Corporate Venture, ele cria muito valor para todos os stakeholders, para todas as pessoas envolvidas, mas ele tem uma característica única com relação ao estratégico para empresas, que é muito mais do que o valor financeiro. Então, eventualmente, o valor financeiro, o resultado financeiro, por exemplo, de uma empresa, de um venture capital, de um corporate venture capital, pode não ser tão significativo quanto a possibilidade que esse corporate venture pode dar a essa empresa de sobreviver. Indústrias que sumiram do mapa, né? Em momentos de crise, é exatamente quando determinadas indústrias mudam e somem do mapa. A gente está hoje com uma crise enorme, por exemplo, em turismo. Eu não sei se o turismo, por exemplo, o turismo de business comercial vai voltar a ser o que era, mas várias outras indústrias, health, por exemplo, né? Com a telemedicina, será que vai voltar a ser o que era? A gente não sabe, a gente está especulando muito a respeito disso tudo, mas a gente acha que a evolução foi muito grande. E é difícil voltar para aquele ponto. Então, as empresas que não fizeram investimentos para olhar as coisas de uma maneira diferente, elas saem perdendo e muito, né? Só para dar uma visão um pouco mais real, tem uma história interessante de Venture Capital, de uma empresa, a DuPont. A DuPont, em 1914, na época da guerra, ela investiu numa pequena startup de automóveis, que se chamava General Motors. GM, foi um investimento dela. A valorização da GM, além de um retorno financeiro sensacional, também posicionou a DuPont como a fornecedora líder do segmento para a indústria automotiva durante muitos anos, e acho que até hoje. Então, essa foi uma indústria que a DuPont ganhou pelo investimento que ela fez numa empresa de automóveis. Imagina o que seria da DuPont sem toda essa parte da indústria. Agora, sem o valor que ela ganhou financeiro na General Motors não seria tão significativo, mas sem essa parte da indústria realmente seria bastante. Outro, um pouco mais atual, que vale a pena a gente falar, é o iFund. A Apple, em 2018, ela investiu $100 milhões para empresas pequenas, tá? Desenvolvedoras de jogos e ferramentas. E o que ela falou? Vocês têm que desenvolver aplicativos interessantes para que a gente possa vender telefone. E foi assim que se criou todo esse ecossistema do iPhone, de ter aplicativos, das pessoas quererem fazer. E ela não só criou o ecossistema para ela,
como também inspirou outros movimentos de outras corporações, não apenas na própria indústria, como em outras indústrias também. Várias empresas aí americanas têm, não só americanas, mas principalmente americanas, têm programas de corporate venture. Então a Intel tem, a Google, que é a Google Venture, tem Qualcomm, o SoftBank, tem a Magalu, tem várias empresas brasileiras também têm. E elas, inclusive, adquirem com muita frequência empresas do próprio programa. O que não quer dizer que o corporate venture seja uma ferramenta de aquisição necessariamente. É uma ferramenta muito mais de olhar de mercado, mas certamente também se presta para a aquisição de empresas interessantes dentro de um valuation, de uma avaliação que certamente não seria a mesma se os investidores não tivessem entrado tão cedo, né? O corporate venture, ele amadureceu muito nos anos. Hoje em dia, 60% dos unicórnios americanos tiveram investimentos de corporate venture. Quase todas as empresas, aquelas Forbes 500, né, que a gente chama, todas têm iniciativas de corporate venture assemelhados. Então, para mim fica muito claro, depois de ter trabalhado tantos anos numa empresa de corporate venture, que é essencial para a inovação que a empresa olhe além, que olhe para o que outras pessoas estão fazendo, e não necessariamente para a sua competição direta para as empresas grandes, mas para as empresas pequenas, para as startups que estão pensando diferente, que fazem coisas de maneira diferente. Então, quando essa estratégia dá certo, os resultados são transformacionais e todo mundo ganha com isso. Então, outra vez, talvez o retorno financeiro não seja tão bom para a corporação, mas certamente o retorno em termos estratégicos é muito, muito, muito importante. Uhum. Esse ano foi um ano terrível por causa da pandemia. Na sua visão, como é que o Covid-19 afetou o mercado de inovação, tecnologia e investimentos? E quais as expectativas para a fase pós-Covid no Venture Capital e investimentos no Brasil? A gente está no meio de uma crise humanitária gigante, e é sempre muito complicado quando eu falo a respeito desta indústria no meio dessa crise, porque esta indústria, ao contrário das demais, ela floresceu com a crise. Então, com o Covid, alguns mercados se desenvolveram mais rapidamente, veio uma transformação digital super acelerada, ela obrigou muitas empresas, startups e algumas até indústrias mais conservadoras a mudar e a repensar seu modelo de negócios. Então, alguns trends, algumas formas de trabalho mudaram completamente. Veja o home office, né, que antes a gente não fazia. Hoje estou eu aqui em casa, em vez de estar no escritório, fazendo o meu home office. E até pelas alterações legislativas, né, uma delas é, certamente, o direito do trabalho, que alterou, que teve que se adaptar, a telemedicina, que viabilizou empresas de health tech, de saúde mental. A gente tem duas no nosso portfólio que começaram a ganhar muito dinheiro. Chegou no momento que a gente faz uma análise mensal de todas as nossas empresas com relação ao Covid. E em um dado momento, a gente tinha que separar, a gente separa por semáforo, assim, então, verde, amarelo e vermelho. E a gente começou a separar, assim, as poucas vermelhas que tinham, até de uma certa conversa com as demais empresas, porque a realidade era muito diferente. Na nossa empresa de health tech, por exemplo, a fundadora, no caso, estava trabalhando 20 horas por dia. Ela nunca trabalhou tanto na vida dela, porque ela teve uma procura enorme, ela nunca contratou tanto. Né? E como é que foi contratar esse pessoal todo durante o Covid, sem ela nem conhece pessoalmente vários dos colaboradores até hoje, né? Então, assim, a gente, de maneira geral, viu um crescimento muito grande para isso. A gente fez escolhas interessantes, que eu acho muito interessantes, especialmente nessa área de fintech, antes, né, de fintech, health, isso já estava acontecendo, porque a gente sempre mapeia mercados com ineficiências, e em momentos de crise, esses mercados com ineficiências são os que mais florescem, e foi isso que aconteceu. A tecnologia foi essencial para mudar isso daí, e é onde a gente investe também. Então, as nossas empresas se deram muito, muito bem. Agora, a gente não sabe como é que vai ficar isso tudo, né, quer dizer, a gente não sabe se esses segmentos serão reinventados, se a diversão, né, entertainment, se vai ser uma coisa diferente. Hoje a gente todo mundo assiste tanta série do Netflix e pouquíssimos, a gente não vai mais em show, a gente não vai mais em teatro, tudo mudou. Né, era diferente do jeito que a gente estava acostumado. Então a gente não sabe se a gente vai voltar a querer comprar muita coisa, ou se a gente vai para um período mais minimalista, se a gente vai se preocupar mais com a poluição, menos com a poluição, a gente investe em clean tech, por exemplo, então é outra preocupação que a gente tem.
A gente não sabe se esse mercado que a gente chama de mercado circular é um mercado de trocas, né, de um pouco de trocas de roupas, de alguns bens mais duráveis, se é isso que vai prevalecer. A gente não tem ideia. Agora, como nós vamos nos relacionar com esse mundo material, vai trazer muitas respostas. Mesmo com imóveis, com carros, a gente já estava mudando isso e de repente parece que a curva, em vez de ser só empurrada, ela foi empurrada e puxada, né, a curva de adoção disso tudo. Está muito rápido. Então, a gente não imagina o que vai acontecer. O comportamento vai mudar. Essas mudanças comportamentais realmente estão aí para ficar, eu concordo com você. E são a longo prazo. Agora, quais são as indústrias que vão florescer dentro disso tudo? A gente não sabe. A gente tem algumas apostas, claro, e a gente acha que muita coisa vai mudar com relação à forma como a gente lida com o consumo, consumo de maneira geral, e com a forma como a gente lida com as pessoas e com a nossa saúde. Para venture, a indústria de venture ela não é uma indústria cíclica, necessariamente. Ela tem safras. A indústria de venture se assemelha muito à indústria do vinho. Até é interessante, porque quando você vai no Vale do Silício, tem o Napa Valley ali perto, que é de vinhos, né? E o principal banco, que é o Silicon Valley Bank, que financia as empresas de startups, faz os financiamentos de empréstimos para empresas de startup, também é o principal banco para vinhedos. E eles falam que as duas indústrias têm muito em comum. A gente tem safras boas e safras ruins. E a gente acha que nesse momento a gente está numa safra muito boa, de crescimento de empresa, onde a indústria não está sendo muito afetada. O Venture Capital ele ajuda a construir o mundo, eu acho que ele vai ser uma ferramenta de reconstrução, de uma nova visão para os próximos anos. A gente está moldando hoje o nosso futuro, né? A tecnologia, além dessa alta histórica, ela realmente está sendo vista como a grande ferramenta para transformar esse mundo. Eu sou absolutamente otimista. Eu acho que a gente vai chegar do outro lado disso tudo em uma situação de mundo muito melhor. Outra vez, a gente não está aqui lidando com a questão humanitária, que é um terror, péssima, mas passando isso, o que eu acredito é que realmente a gente vai chegar num lugar melhor, mas a médio e longo prazo. A curto prazo, a gente ainda tem muita coisa para passar, tem muita empresa que precisa de caixa, precisa segurar a caixa, então eu ainda estou olhando para todas as empresas e pedindo, vamos segurar, não é hora de gastar, é hora de desimobilizar. Quem pôde sair do escritório saiu, quem pôde voltar vai todo mundo trabalhar de casa, assim, só contrata porque realmente precisa contratar. Nesse momento a gente está segurando bastante, mas olhando para um futuro que a gente vê como grandioso. Quem passar do outro lado realmente vai ter uma situação muito privilegiada, até porque é uma sobrevivente de crise. Sobreviventes de crise são as empresas que, em geral, têm as melhores avaliações, têm as melhores valuations. Agora, para o Brasil, sem dúvida, é o momento de investir em educação e empreendedorismo, né? A gente precisa incentivar a educação baseada em ciência, tecnologia, matemática, a criação de mais desenvolvedores, não necessariamente de faculdades longas, mas talvez mais a curto prazo, onde esses desenvolvedores aprendam on the job, né, aprendam fazendo, porque a gente tem uma falta muito grande de profissionais nessa área, né, em comparação, por exemplo, com a China, que hoje ela forma mais engenheiros que Estados Unidos, Alemanha e Japão juntos por ano, né, em números absolutos. A gente tem condição de formar muito mais, é uma pena que a gente não está focando nisso nesse momento, mas é o momento de estar tentando fazer essa grande transformação no país, né? Você veja, eu trabalhei por 6 anos na Inglaterra e depois por 2 anos no MIT, nos Estados Unidos, e nesses países eu via que governos e empresas estavam trabalhando em conjunto com as universidades. Por que isso não acontece aqui no Brasil? Eu acho que tem visões muito diferentes. Eu trabalho com universidades, então assim, não dá para generalizar também, porque a gente tem iniciativas sensacionais de universidades que funcionam muito bem na área de tecnologia. Você vê na Unicamp, quando você vai para os centros de Unicamp, alguns centros da USP, mas existe uma visão que é muito diferente aqui no Brasil do que tem, por exemplo, em Israel, do que tem nos Estados Unidos. Israel e nos Estados Unidos, o cientista que cria um produto, ele é sócio desse produto. Ele também é dono. Então, ele negocia, ele comercializa esse produto, mesmo se esse produto for feito numa universidade. Aqui, a dona do produto é a universidade, é a academia. Então, é a universidade que vai negociar, e não necessariamente a universidade sabe o que é melhor para fazer.
É a mesma coisa que você pegar um sócio controlador e falar para o sócio, um sócio, não precisa ser controlador, mas um sócio qualquer que não seja a pessoa que criou o produto, e que fale, você agora vai negociar esse produto aí. Em geral não funciona bem. Funciona quando o cara que é fundador, que está lá dentro, que tem o que a gente chama de skin in the game, né, que coloca o dele ali, quer dizer, ele precisa ganhar aquele dinheiro, ele tem que encarar esse risco. Nesse caso, funciona muito melhor. Então, a grande diferença que eu vejo da academia de Israel e da academia americana para a academia brasileira é que não tem essa entrada, não tem negociação. É o termo da faculdade, a faculdade é dona disso, fica lá. Quando você vai para aquelas faculdades de Israel que criam, que patenteiam por ano mais de, 100 remédios de Alzheimer. Teve uma universidade, agora não vou lembrar o nome, que eu fui recentemente em Israel, ela estava me contando da quantidade de remédios patenteados para Alzheimer que eles têm, a quantidade de pesquisa. E por mais que as pesquisas sejam incentivadas pelo governo, o governo não faz questão de ficar com essas patentes pela academia. Ele quer dividir com o cientista, porque o cientista tem mais interesse e mais incentivo em fazer mais. Aqui o cientista acaba saindo da universidade, se ele quer ganhar dinheiro, e vai para uma parte privada, que não é exatamente em benefício da população. Então, a meu ver, é muito isso. Tem uma dificuldade de negociação aí. Mas eu tenho visto muita coisa bacana acontecendo também, Marcos, não sejamos pessimistas. Eu tenho visto muita evolução interessante acontecendo, especialmente no Unicamp. Eu vi que você advoga a favor da diversidade nas empresas, com a estratégia de fomento à maior eficiência e estímulo à inovação. Você poderia falar um pouco sobre as iniciativas no setor de tecnologia e investimentos e por que elas são importantes para o desenvolvimento do setor? Com muito prazer. Eu advogo a favor, sim, da diversidade. Eu acho que falar sobre a diversidade é importante porque a gente fala sobre as diferenças e também sobre as semelhanças de cada um de nós, de todos nós. A gente precisa entender que muitos ficam do lado de fora, porque o sistema não dá para eles a mesma chance, o mesmo acolhimento. E a gente sabe, então, intuitivamente, a gente sabe que a diversidade é importante para o desenvolvimento social. E, por exemplo, o BID, a Lavka, os investidores institucionais, todos eles têm pedido maior diversidade nas empresas que a gente investe. E muita gente fica olhando para isso como, mas são as empresas de capital aberto, não são as empresas privadas, ou não são as startups. E não é verdade. Cada vez mais eu vejo isso se expandir. Hoje de manhã eu estava numa reunião eu sou conselheira da Anjos do Brasil, e nessa reunião da Anjos, uma pessoa estava me falando que institucionalizou no grupo de anjos deles uma análise de diversidade em cada uma das empresas que eles investem, porque eles acham que isso realmente traz resultados. E eu não tenho a menor dúvida. A gente estava discutindo, inclusive, hoje um relatório da McKinsey, que se chama Diversity Matters, né, que é diversidade importa. Ela examina várias empresas de capital aberto, até, de setores diferentes, da América Latina, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, e fica muito claro que, assim, as empresas que têm mais diversidade estão 35% mais propensas a obter retorno financeiro acima da média do setor. Então, assim, e fica claro que as empresas que estão no quartil inferior, que elas não têm tanta diversidade, elas não só ficam menos propensas a ter esse retorno, como também elas ficam para trás na liderança, elas não se tornam líderes de mercado. Então, embora essa correlação de resultado financeiro e diversidade não signifique uma consequência inevitável, né? Quer dizer, obrigatoriamente, se você tem diversidade, você vai dar mais resultado, não se traduz automaticamente nisso, na minha visão. Mas eu acho que quando as empresas se comprometem a ter uma liderança mais diversificada, elas são mais bem-sucedidas. E para mim isso acontece porque você entende o mindset dessas empresas. São empresas que se preocupam com esse tipo de causa que a gente chama de ESG, né, de Environmental, Social and Governance. E diversidade faz parte, é um dos pilares de ESG, que várias pessoas, vários investidores se preocupam. Né, e se preocupam por quê? Não apenas porque dá realmente um resultado financeiro maior, mas porque traz um impacto na sociedade muito grande. A gente tem que lembrar daquela função social das empresas de uma maneira mais ampla e muito mais moderna do que ela era quando eu, por exemplo, aprendi no curso de Direito. A função social hoje de uma empresa é muito maior. É realmente trazer todo mundo para dentro e criar e gerar mais valor para todos, né? Para os investidores, para os fundadores,
para os empregados e para as outras pessoas que estão ao redor também, né? Então, assim, é muito importante que esse ciclo, que eu chamo de um ciclo virtuoso, aconteça, né? Não é fácil fazer essa inclusão da diversidade, né, porque você tem que ter uma disposição para o encontro, para essa mudança, mas as empresas mais inovadoras e com esse mindset de geração de resultado, de maior geração de resultado dentro do mesmo ativo, fazem isso com muita facilidade, elas montam programas com muita facilidade. Eu tenho visto isso acontecer com frequência nas startups e fico surpresa, falando, gente, empresas grandes não conseguem fazer o que as startups estão fazendo. Algumas já falam para mim, eu acho que nem tem programa, porque eu já tenho tanta diversidade aqui dentro, mas eu acho que é isso, acho que assim, a estratégia da diversidade é uma estratégia corporativa, faz parte do ESG e não pode mais esperar. As empresas precisam implementar essa estratégia. Eu agradeço a minha conterrânea Carolina Strobel pela excelente entrevista. Eu quero convidá-la já, nós estamos fazendo um livro e cada entrevistado vai ser autor de um capítulo do livro. Quero convidá-la a escrever um capítulo. E eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Marcos, muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui, eu fico tão feliz de ver um programa como o seu, acho que é tão importante a gente popularizar esses conceitos e mostrar para as pessoas o que está acontecendo em termos de inovação, porque tudo isso que a gente fala de empresas, a gente tem que trazer também um pouco para a nossa vida, para essa transformação enorme que a gente está vivendo, ainda mais agora, nessa época de Covid, e com o maior prazer farei parte desse livro, aí se você me der a oportunidade. Te agradeço por essa conversa tão gostosa, tão simpática. Muito obrigada, Marcos. Tá bom, muito obrigado.